Vai ver um pouquinho de função polinomial do segundo grau. Antes de ver algumas questões, de resolvê-las, a gente vai lembrar de algumas coisas importantes sobre função do segundo grau, ou função quadrática. A definição. A gente diz que uma função é do segundo grau, né, quando ela é definida pela equação do segundo grau. Aquela equação lá que a gente conhece bem, porque no nono ano a gente estudou bastante ela, né? F de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Então, aquela fórmula de Bhaskara a gente vai usar bastante aqui para resolver alguns problemas envolvendo função quadrática. Então, aqui um exemplo ou dois para a gente, né, só para ver, né, como a equação é igual à função. A função é definida pela equação do segundo grau. Lembrando que o a multiplica x quadrado, o b multiplica x e o c é chamado de termo independente porque ele não depende de x. Então, nesse caso, você tem que, na função f de x igual a 2x quadrado menos 10x mais 12, o a é 2, o b é menos 10 e o c é 12. É importante identificar porque a gente, na hora de resolver os problemas envolvendo função quadrática, a gente tem que saber ter conhecimento dos seus coeficientes. Outro exemplo aqui, f de x igual a menos x quadrado mais 6x, menos 6x mais 16, onde a é menos 1, b é menos 6, c é 16. Nessa função, só o coeficiente a não pode ser zero, tá bom? Se o a for zero, ela deixa de ser do segundo grau e passa a ser do primeiro grau. Então, o a não pode ser zero. A, b e c podem ser quaisquer números reais, com essa restrição do número a não poder, o coeficiente a não poder ser o número zero. Bora para frente aqui. Algumas características importantes da função quadrática, né? Função polinomial do segundo grau. O zero da função, o zero de uma função ou de qualquer função é toda vez que toca o eixo x. Então, se você tem f de x igual a zero, ou seja, a função quadrática igual a zero, você vai calcular as raízes da equação, porque a função, quando você igualar a zero. Então, quando você igualar a função a zero, você vai ter uma equação do segundo grau. Aí você resolve usando a fórmula de Bhaskara e vai descobrir quais são os zeros da função. Então, o zero da função é uma característica importante porque são os pontos onde toca o eixo x e a função toca, o gráfico da função toca o eixo x justamente nas raízes da equação quadrática, x1, x2. E aí a gente tem aquela questão de ter três possibilidades, né? Aqui, aquele valor dentro da raiz a gente chama de delta, né? O discriminante. Então aquele não pode ser negativo. Se for negativo, a equação não tem raiz, portanto a função não tem zero. Se for zero, a função tem dois zeros iguais. Se for positiva, ela tem dois zeros diferentes, x1 e x2. Interseção com o eixo y, né? Ou seja, o ponto onde o gráfico toca o eixo y. Se você substituir na função f de x o x por zero, você vai ter a vezes zero, mais b vezes zero, mais c. Ou seja, vai zerar o a, o b e o c, vai sobrar só o zero. Aqui, ó. Quando o x for zero, você vai calcular f de zero. Aí você vai substituir o x por zero, a vezes zero é zero, b vezes zero é zero, zero mais zero é zero, e zero mais c é c. Ou seja, toda vez que x for zero, y é c, que é justamente o ponto onde o gráfico toca o eixo y. Ou do lado direito ou do lado esquerdo, não importa. Toda vez que x for zero, vai acontecer isso. Outra característica importante, né, é justamente o gráfico da função. A gente tem duas possibilidades, a positivo com cavidade para cima, a negativa com cavidade para baixo. Coordenada do vértice, que é o ponto de simetria da função. O gráfico da função quadrática é uma parábola. E a parábola tem um ponto lá que divide essa parábola em duas partes, uma parte crescente e uma parte decrescente. Uma parte que decresce, uma parte que cresce. Esse ponto aqui, ó, é o vértice da parábola. O conjunto imagem é justamente determinado por esse vértice, né? Você vai ter o y e o x, o y, a imagem está em y, então você vai ter um y mínimo e um y máximo. Bora ver um pouquinho mais disso aí, porém a gente já falou aqui o que a gente precisava saber sobre essas características. O gráfico da função é a parábola,
Se A positivo, a parábola é aberta para cima, né, com cavidade para cima. Se A negativa, com cavidade para baixo. Aqui os dois exemplos possíveis. Nesse caso aí toca o eixo X em 2 pontos, né? Nem sempre isso vai acontecer, mas a gente já sabe. A positiva aberta para cima, a negativa aberta para baixo. Discriminante delta. Se ele for positivo, tem 2 zeros. Se ele for negativo, não tem zero. E se ele for igual a zero, tem 2 zeros iguais. Ó. Então você tem essas 6 possibilidades aqui, ó. Parábola para cima, o A positivo, delta positivo, 2 raízes. Delta negativo, 2 iguais. Negativo não tem. Zero tem 2 iguais. Se a parábola for para baixo, você pode ter delta positivo, 2 raízes. Delta zero, uma raiz. Delta negativo, não toca o eixo X. Isso é importante na hora de estudar o sinal da função, né? Coordenada do vértice. A gente acabou de falar sobre isso, sobre o ponto de simetria. Então você tem 2 possibilidades, ou a parábola é aberta para cima ou ela é aberta para baixo. Se ela for aberta para cima, ela tem ponto mínimo, então a imagem começa desse ponto mínimo. Se ela for aberta para baixo, ela tem ponto máximo, aí a imagem começa desse ponto máximo. E esse ponto máximo é determinado pelos coeficientes A e B. O x e o y do vértice, né, já que o vértice é um ponto do plano cartesiano, e um ponto do plano cartesiano tem 2 coordenadas, um x e um y. A gente vai achar o x pela fórmula menos b sobre 2a, e vai achar o y pela fórmula menos delta sobre 4a. Então, se a gente quiser calcular o vértice da parábola, a gente vai ter que identificar os coeficientes A e B, calcula o delta, e aí substitui e a gente acha o x e o y do vértice, tanto para cima como para baixo. Então, a gente já sabe que o vértice tem um x e um y. O x você calcula menos b sobre 2a, e o y que é calculado menos delta sobre 4a. Aberta para cima tem mínimo, aberta para baixo tem máximo. Foi 7 minutos já. Então, conjunto imagem é determinado pelo vértice lá. Então, se ela tem o A positivo, com cavidade para cima, então o y vai ser, a imagem vai ser maior ou igual do que esse valor mínimo. Se for para baixo, vai ser menor ou igual do que esse valor máximo. Então, o jeito da gente calcular a imagem, né, descobrir quais são os elementos do conjunto imagem, é justamente calcular o y do vértice, que é o valor máximo ou mínimo da função. Calculando o y do vértice, eu sei quem é o valor máximo e quem é o valor mínimo. Aqui, o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, a gente consegue calcular esse valor aqui. Consequentemente, a gente consegue descobrir aqui quem é esse valor de y aí. E aí, a gente vai determinar nosso conjunto de imagem assim, calculando o y do vértice. Também a gente vai calcular ali o valor mínimo e o valor máximo, né? O ponto de mínimo e o ponto de máximo é determinado pelo vértice. Se algum problema pedir para você calcular o valor máximo, aí é só o y. O valor máximo y, o ponto xy. Positivo ou negativo, a mesma coisa. Se for negativo, com cavidade para baixo, e o conjunto imagem vai ser menor do que o y do vértice. Esse a gente consegue calcular. Na aula que a gente falou de função quadrática, a gente fez isso com um pouco mais de detalhe, com menos pressa. E tudo isso para estudar o sinal, né? Aí a gente já falou algumas vezes, se você quer estudar o sinal da função, você tem que descobrir onde o gráfico dela está acima do eixo x, onde o gráfico está abaixo do eixo x. Ou seja, onde a imagem é positiva, onde a imagem é negativa e onde a imagem é nula. No caso da função do segundo grau, a gente vai ter algumas possibilidades. Isso aqui foi o que eu acabei de falar, né? Estudar o sinal é descobrir onde a função é positiva ou negativa. Isso vai depender da concavidade, para cima ou para baixo, e vai depender do delta ali também. Porque você sabe, se o delta for positivo, tem 2 raízes diferentes, então toca em 2 pontos o eixo x. Vai dividir o eixo x em 3 partes.
Se o delta for igual a zero, toca em um ponto o eixo x. E se o delta for negativo, não toca o eixo x. Então ela está totalmente acima ou totalmente abaixo do eixo x. Então ela tem imagem estritamente positiva ou estritamente negativa. E a gente tem um quadro característico disso. Um quadro do estudo do sinal. Então, na verdade, quando a gente estuda o sinal da função, a gente calcula as raízes e vê em qual caso a função dada se enquadra. Você tem 6 possibilidades, 6 casos. Delta positivo, A positivo, delta positivo, A positivo, delta igual a zero, A positivo, delta negativo. Se A for positivo e delta for positivo, a função tem 2 zeros, então os sinais serão mais, menos e mais, porque a concavidade é para cima. Se A for positivo e delta for zero, a função terá só 2 sinais, ó, mais e mais. Antes da raiz é mais, depois da raiz é mais. Se concavidade para cima e o delta negativo, ou seja, A positivo e o delta negativo, não toca o eixo x. Então a imagem é totalmente positiva, tá vendo? Não tem possibilidade dela ser negativa ou nula. Aí você tem mais 3 casos para o A negativo, concavidade para baixo. Delta A negativo, concavidade para baixo e delta positivo, 2 raízes, 2 pontos. Aí inverteu o sinal, percebeu? Ó? Era mais, menos, mais para delta positivo. E para A negativo vai ser menos, mais, menos. Então, na verdade, o mais importante está aqui, ó, x1, x2. Para estudar o sinal, você precisa achar os zeros da função. E aí ver qual caso que se enquadra. E aqui, A negativo, delta igual a zero. 2 zeros iguais, está abaixo. Sexto caso, delta negativo não tem raiz, então não toca o eixo x. Aqui é só uma interpretação do que eu acabei de falar. Primeiro caso, o que significa no primeiro caso estudar o sinal da função? Onde é que a imagem é positiva, o f de x, onde é que a imagem é negativa? Então, se você pegar aí x maior ou menor do que as raízes, né? X menor do que a primeira raiz e maior do que a segunda, a imagem é positiva. Entre as duas raízes, a imagem é negativa. No segundo caso, onde a imagem, o delta é zero e o a é positivo, então, antes da raiz é mais, depois da raiz é mais. E se o delta for negativo, que é o terceiro caso, e o A positivo, com cavidade para cima, não toca o eixo x. Então, para qualquer x, a imagem é sempre positiva. É a interpretação mais fácil que tem, né? Porque as raízes não existem, então não toca o eixo x. Quarto caso é quando a imagem tem o delta positivo e o A menor que zero. Com cavidade para baixo, toca o eixo x em 2 pontos. Então, para valores menores que a primeira raiz é negativa, entre as duas raízes é positiva, e para maiores que a segunda raiz também é negativa. Você percebe que se inverte, né? O caso 1 é oposto ao 4, o 2 é oposto ao 5 e o 3 é oposto ao 6. O resto dessa interpretação que aparece aqui do lado direito, ela vai ser sempre igual, só vai mudar o valor de x1 e x2. Então, não há necessidade de você ficar decorando tudo isso aqui não, mas entender, né, que o x1 e o x2 são números e x é variável. Ou seja, você olha o valor do delta, né, e as raízes. Então, bora ver algumas questões. Eu peguei justamente uma questão logo de início, que usa estudo do sinal. Essa é uma das maiores questões que tem, porque a interpretação a gente fez passo a passo. Então, fazer o estudo do sinal, colocar na reta, isso acaba demorando um pouco. A gente tem o seguinte nessa questão aqui. Módulo 1, capítulo 3, página 50. Determine o conjunto de solução da inequação quociente. Uma inequação quociente é quando você tem o quociente de duas inequações, seja ela do primeiro ou do segundo grau. Eu posso ter aqui do segundo pelo primeiro, do primeiro pelo segundo. O jeito de resolver é sempre o mesmo. Então, o jeito de resolver é sempre o mesmo. Estudar o sinal, descobrir onde ela é positiva ou negativa. Nesse caso, como você tem um quociente de duas inequações, acaba que você vai ter que fazer o quociente dos sinais da função.
Porque os sinais, você vai ter aquele jogo do sinal de números inteiros, menos vezes menos, mais vezes mais. E aquela regra serve aqui também para esse quociente de números de funções quadráticas. Então, bora determinar o conjunto de solução. Vamos descobrir quais são os valores de x em que o quociente será positivo. Como eu tenho duas funções, eu vou ter que estudar o sinal delas separadamente. Estudar o primeiro sinal da primeira função ali, x² menos 16. Chamei de função f. Eu poderia chamar de qualquer outra função. x² menos x mais 6. Chamei de g. É só um nome só para quando eu for estudar eu saber quem é f, quem é g, quem é a primeira função, quem é a segunda função. E o que eu disse? Para estudar o sinal, você precisa primeiro saber quem é x1 e x2, ou seja, calcular os zeros. Para calcular os zeros é a fórmula de Bhaskara. Você identifica os coeficientes, né? A, B e C, e aí calcula. Neste caso, a função f, ela é incompleta. Então a gente pode resolver, a gente não precisa resolver pela fórmula de Bhaskara, mas se você resolver por Bhaskara, vai achar os mesmos resultados. Eu fiz de maneira livre logo, direta, né? Eu resolvi essa equação como se ela fosse uma equação do primeiro grau, ou seja, eu isolei x. Para isolar x, você faz o quê? Você tira todo mundo que está somando, multiplicando, dividindo, ou potência. Para eliminar potência, você usa raiz. Então, eu tenho x² menos 16 igual a zero, ou seja, 16 vai para o outro lado, fica positivo. Então, x² igual a 16. Para eliminar essa potência 2 a esse quadrado, eu calculo a raiz. Raiz quadrada de x² é x. A raiz quadrada de qualquer número ao quadrado é o próprio número. Então, nesse caso, independente de quem seja x, a gente sabe que isso vai acontecer. Então, sobra só o x na primeira parte. E na outra parte, vai sobrar justamente a raiz quadrada de 16. Por ser uma raiz real, é mais ou menos. Então, raiz quadrada de 16, 4. Como é uma raiz real, é mais ou menos 4. Mais 4 elevado a 2 dá 16, menos 4 elevado a 2 também dá 16. Então, as duas respostas estão corretas. Então, vocês têm as duas soluções. x1 é mais 4, x2 é menos 4. Se eu colocar isso na reta, eu vou colocar as raízes, bolinha fechada, porque por causa da desigualdade. Toda vez que a desigualdade da equação for menor ou igual, a bolinha é fechada, ou seja, os extremos do intervalo participam do conjunto. A outra solução é 4, bolinha fechada também. E aí o sinal é, ó, essa função, ela tem concavidade para cima. Por quê? Porque A é positivo. Essa função toca o eixo x em dois pontos. Por quê? Porque delta é positivo. Então você vai ter mais, menos, mais de sinal. O gráfico vai ficar aqui, né, com cavidade para cima, porque é positivo. Antes da primeira raiz, ela é positiva. Entre as raízes, ela é negativa. Depois da segunda, ela é positiva. Mais, menos, mais. Daquele quadro anterior que a gente acabou de ver. Então, viu só? Apesar daquele quadro ser muito grande, você achar que, vou estudar isso para quê? A gente só precisa saber das raízes e da concavidade aí. Fazer a mesma coisa agora com a função g. Calcula as raízes. Nesse caso, ela é completa. A gente vai ter que usar a fórmula de Bhaskara para resolver. Identificar os coeficientes, calcular o delta. Nesse caso, A é 1, B é menos 5, C é 6. Calcula-se esse delta. Foi igual a 1. Delta é igual a 1 positivo, então essa função também tem dois zeros, tem duas raízes. Se o delta for positivo, toca o eixo x em dois pontos. Se toca o eixo x em dois pontos, tem dois zeros. Quais são esses pontos? x1 e x2. Como é que você calcula x1 e x2? Na forma de Bhaskara. Menos b, mais ou menos raiz quadrada do delta, dividido por 2a. O b é menos 5, então menos vezes menos vai dar mais. O delta é 1, raiz quadrada de 1 é 1, e a é 1, 2 vezes 1 dá 2. Então sobra 5 mais ou menos 1 dividido por 2. Separando isso em x1 e x2. Então eu vou ter 5 mais 1, 6, dividido por 2 dá 3. Eu vou ter 5 menos 1, 4, dividido por 2 dá 2. Colocando isso da mesma forma que a gente fez na anterior, na reta, também vai ser igual ao sinal, a mais, menos, mais. Porém, as raízes são diferentes, né? Então só vai mudar essa questão da raiz aí, né? Dos zeros, que é 2 e 3. Mas continua sendo, ó, com cavidade para cima, delta positivo, os sinais são menos, ou mais, menos, mais. Então você coloca aqui as raízes, 2, bolinha aberta. Por que é bolinha aberta nesse caso?
o que está no denominador da fração. Aí você fala, ah, mas a desigualdade não é menor ou igual? É, maior ou igual, mas o denominador da fração não pode ser zero. E se x for igual a 2 embaixo ali no denominador, na função f, g, vai zerar. E aí a fração vai ter um zero ali, não pode. Por isso que nesse caso a bolinha ficou aberta. A segunda raiz é 3, bolinha aberta também, porque senão zera. Gráfico com cavidade para cima, o que é positivo. Antes da primeira raiz, que é 2, é positiva. Entre as raízes aqui, vai ser negativa, né? E depois da segunda raiz, que é 3, vai ser positiva. O que a gente vai fazer agora é esse produto, mas eu não posso fazer isso de maneira aleatória, né? Fazer o produto não, desculpa, fazer o quociente da função f pela função g. Aí eu tenho que colocar esses números que apareceram aí, os zeros, 2, 3, menos 4 e 4, em ordem e multiplicar em relação a esses valores, né? Percebam que as raízes dividiram as retas, né, a reta em 3 partes. E essas 3 partes elas se equivalem, né? Como se eu colocasse uma reta sobre a outra. E aí ver-se onde cada função é positiva e onde cada função é negativa. E aí fazer o quociente. Então vou fazer aqui do lado de cá. Vou fazer o quociente da função f pela função g. Primeiro eu vou marcar o sinal da função f aqui. Então agora eu vou pegar só o sinal. Não interessa mais para onde a parábola está indo. Então eu já sei que é menos mais menos. Entre menos 4 e 4. Então você vai marcar menos 4 e vai marcar 4. Colocar os sinais que aparecem ali, ó. Menor que 4 é mais, entre menos 4 e 4 é menos, e maior do que 4 é mais. Agora eu vou colocar a função g da mesma forma, colocar o eixo x, colocar os dois valores que a gente achou da função g, que é 2 e 3. Coloquei lá em cima para ficar em paralelo, né? Bolinha aberta, o 3 antes, e aí mesma coisa, antes do 2 é mais. Entre 2 e 3 é menos. Maior do que 3 é mais. Fazendo o quociente, né, a de cima pela de baixo, eu vou alinhar aqui as retas, os valores, ó, eu vou alinhar para que os sinais sejam correspondentes. Alinhar na primeira raiz, menos 4, alinhar na segunda de g, na primeira de g, 2, na segunda de g, 3, e na segunda de f, 4. Aí eu faço o produto dentro dessas colunas aí. Menores que 4, mais vezes mais dá mais. Entre menos 4 e 2, a primeira é menos, a segunda é mais, então menos vezes mais dá menos. Entre 2 e 3, as duas são negativas, então menos vezes menos dá mais. Entre 3 e 4, uma é negativa, outra é positiva, menos vezes mais dá menos. E maior do que 4, as duas são positivas, então mais vezes mais dá mais. A gente achou 3 sinais negativos, ou 2 sinais negativos e 3 positivos. O que a gente quer? A inequação está pedindo lá o quociente maior ou igual que zero. Onde é que tem maior que zero? No menor que 4, né? Entre 3 e 2, entre 2 e 3, e no maior que 4. Então, nossa solução é qualquer número real que seja menor que menos 4, ou que esteja entre 2 e 3, ou que seja maior do que 4. Na verdade, a solução aqui, você tem 3 conjuntos infinitos, então é a união de 3 conjuntos infinitos, que você pode representar da seguinte forma aqui. Cochete, né, aberto em menos infinito, porque pode ser qualquer valor, fechado no 4. O 2 e o 3 tem que ser aberto, porque está no denominador da fração, e 4 em diante. Então, a interpretação dá um pouco de trabalho, porque por causa do costume de não estar trabalhando sempre com isso. De você conseguir enxergar aquele quadro que a gente viu lá no início. Mas, eu acho que não é difícil, né? Com cavidade para cima, delta positivo. Então, é mais, menos, mais. O módulo tem outras questões como essa de vocês. Então, seria interessante vocês dessem uma olhada, porque tem questões